Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Preto Podcast. E vocês sabem onde é? Aqui no Espaço Cultural Conta Quintê. Sempre entrevistando pessoas aqui da nossa cidade, ou muitas das vezes até pessoas de fora, né? Normalmente dão uma contribuição com as suas trajetórias de vida, com o seu serviço, com a sua intelectualidade para o crescimento de uma sociedade mais fraterna, mais interessante, mais multicolorida, né? E hoje nós temos a grata surpresa de ter aqui a professora Grace Kelly, né, com seus mais de 3 décadas de professora, né, de educadora, vai dividir aqui um pouco com a gente esse nosso podcast e também o seu sobrinho, né? Vão contribuir muito aqui para a gente. Então vamos lá, Grace Kelly. Vamos lá, quem é a Grace Kelly? De onde veio? Mora onde? Como é que é isso? Vamos começar. Então, Grace Kelly é mãe, mulher negra, é avó. Esse detalhe eu tenho que falar, né? Avó do Gael. Tenho que falar que sou avó do Gael. Fica à vontade. Tenho 2 filhos e professora, já atuei como supervisora, já atuei em alguns projetos. Me arrisquei como escritora, né, no coletivo. Eu vou falar depois um pouquinho. Isso é muito bom, muito então, bom. são várias vertentes aí que nós vamos trabalhando, entendeu? E aí, e você? Como é que tá aí? É sobrinho, só tá na aba? Como é que é isso? Então, sou sobrinho dela, entendeu? Tenho ela como minha referência na educação. Eu atuo na área da enfermagem também, entendeu? Então, eu acredito que o bate-papo hoje vai ser bem interessante hoje. Então tá bom. Então, como vocês que estão nos assistindo, vocês, alguns já conhecem, né, a professora Grace Kelly, até porque ela também, além da área da educação, ela é escritora, né? E aí, a gente começa por onde? Vamos começar pela educação ou já na parte já da escritura? Na educação, porque educação, assim, eu fui laçada, né, como fala, pescada, assim, pelo coletivo na pandemia. Ah, sim. Durante a pandemia. Então, surgiu. Depois eu vou entrar conforme como tudo aconteceu. Mas a educação não, ela vem de toda a minha trajetória. E sempre professoras aqui de Queimados, no município de Queimados, ou você também trabalha na educação em outros municípios? Eu sou no município de Queimados, tanto municipal como estadual, e atuei no final de carreira em Engenheiro Pedreira, Japeri, no município de Japeri. Foi o único município que eu trabalhei fora do município de Queimados. Mas a minha trabalhou também fiscalizando. Num outro projeto que eu também vou falar de projeto Autonomia, que é um projeto muito bom que eu trabalhei. Foi um marco também na minha vida. Como diz o meu filho, é a forma de você sair da sua zona de conforto. Esse projeto me tirou um pouco da minha zona de conforto, mas me agregou muita coisa. Entendi. Então, a educação para Então, mim então vamos ficar ainda na educação. Como é que você vê, né, essa educação que para muitos ela ainda é considerada uma educação bastante preconceituosa? Até porque, tendo em vista que a implementação da Lei 10.639 já tem 2 décadas e a gente vê pouco isso na prática. Você acha que isso ocorre por quê? Porque essa dificuldade dentro dos nossos currículos, né? Ainda ter essa dificuldade de falar sobre a cultura negra. Se você for nas universidades, os professores da cultura negra, a maioria não são negros. A maioria não são negros. Então, assim, tem que haver uma mudança, entendeu? Eles debatem sobre um assunto que eles não têm propriedade, né? Vivência. Eu acho que é vivência. Eu acho que é vivência. Então, nós debatemos outro dia sobre esse assunto. Quem está ensinando a cultura negra nas universidades para que os professores repliquem nas escolas? Quem está ensinando isso? Mas hoje a gente já tem um quantitativo grande, quer dizer,
dentro do nosso universo, pra ser melhor. é grande Dá pra dentro do que a melhorar. gente tinha, Sim, né? dá. Mas ainda é pequeno. Mas já temos bastantes autores negros falando da nossa Não, cultura, né? hoje nós temos assim, sabe, hoje nós temos na universidade, temos autores, eles falam sobre autoras negras, que nós debatemos muito, que antigamente você não conhecia. É, Hoje a Conceição Evaristo está em top, né? Mas quem era a Conceição Evaristo? Quanto tempo que ela demorou para conseguir ter um livro publicado? então, aí é justamente, né? É por isso que eu acho que, é claro que o movimento social negro tem tem algumas lacunas ainda para ampliar o horizonte, mas eu acho que ainda é um movimento, né, que nunca para e tem sempre que se atualizar e está atualizando. Mas eu acho que é ele que provoca essas necessidades de discussão e aí vai para a academia. Porque se não tiver um movimento vindo de fora, né, das ruas, para impulsionar, né, dentro da academia, não tem. A mudança não acontece. Não acontece. É de fora para É. dentro. Ela só acontece dessa forma. Hoje nós avançamos muito. Sinceramente, assim, quando eu estudei, eu não tinha nenhuma autora negra como referência. Né? Hoje, os alunos das escolas públicas, eles têm acesso. Tem. Né? As professoras, elas estudam, eles conversam, eles debatem. Então, eu acho que isso... Eu lembro muito na escola, né? Sempre. Era na época do 20 de novembro. 20 de novembro. 20 de novembro. Gente, é horrível isso, eu acho. Continua. É Mas horrível. Ainda tem uma grande maioria das escolas, né? A implementação da lei, eles acham que é só mesmo na Semana da Consciência Negra. Aí, Semana da outra. Consciência Negra. Aí os Aí alunos, vai todo vamos mundo. mostrar. Vamos Professor negro, aluno negro, desfile de... Durante o ano não tem. Toma-lhe bullying. Aí faz desfile, aí faz isso, aí faz aquilo, não sei o quê. E aquela, né? Aquele movimento. Sim. Aí acabou. Entendeu? Não tem. Aí não se fala mais sobre isso, continua tudo do mesmo jeito. E agora eu estou vendo alguns debates, entendeu? Então, assim, estamos progredindo? Sim. Podemos melhorar? Sim, também. Mas, assim, eu fico feliz só por ver alguns debates sobre alguns autores, sabe? Sobre algumas questões, até assim, aceitação de alguns alunos. Aceitação. Porque os alunos, né, eles não tinham essa... Do cabelo, né? Para nós mulheres, isso é muito forte. Aí, o cabelo dele, barbudo. Há algum tempo atrás, era um estereótipo, né, de coisa não boa, né? Não. Negrão alisando o cabelo. Era. Isso. Eu tava numa live que nós estávamos fazendo, eu falei sobre isso. Que eu sofri muito na minha infância, porque você tinha que passar aquele pente quente, né, aquele negócio, um sofrimento, às vezes um calor, não, tem que fazer. E, sabe, aqui dali você tinha que ter esse embranquecimento. Alisasse o cabelo estava mais próximo da cultura branca, né? Aí você... Era mais aceito também, né? Aí você não tinha essa, né? Agora hoje não. Hoje você vê cada black, gente, que coisa mais linda. Coisa mais linda, aquelas meninas, tudo assim, sabe? Se aceitando. Sim. Eu acho que isso, para mim, isso é essa mudança, sabe? De um tempo para cá. E não tem muito tempo que eu tô vendo isso. Sim. Sabe, esse movimento é novo, né? Tem pouco tempo. Então, eu tô vendo esse movimento, eu fico muito feliz. Não, e o bom é que esse movimento está dando uma sensação que não vem só com um puro modismo, né? Porque é bonito, né? Então, se é bonito, todo mundo faz. Mas não, tem um comprometimento de muitas pessoas, né? Porque o cabelo virou algo que simboliza uma identidade, né? Então, isso é muito interessante. Isso já é uma provocação sem fala. Sem fala. E quando você chega naquele... E vamos lá, né? Quando você chega assim no espaço, chama atenção. Turbante. Chama atenção, entendeu? E nós chegamos, tem que chegar. Mas, sabe? Você tem que... Falando de aceitação, eu sou novo, tenho 26 anos. Mais ou menos, tudo bem.
Não, está Mas- dentro da categoria do que se compreende como jovem. É jovem, é jovem. Mas eu lembro muito bem que, né, na minha época de escola, igual a gente estava falando aqui, realmente, ninguém andava com cabelo black. Ou o homem, ou era cortadinho, gente, era uma febre Careca, de ilusão, careca. quarentina, Careca é pra alisar o aceitável. cabelo, pra tentar se aceitar. Aham. E hoje em dia, tem gente branca querendo ser negro, entendeu? Que acha tão interessante Racionais falam em negro essa- drama. Negro drama essa também. questão, que, tipo assim, gente, não, eu sou negão, não, eu sou preto. Então, tipo assim, algo que antigamente era taxado de ridículo, e hoje em dia é algo, é bonito ser negro. E eu acho isso muito, muito E importante. o bom que não está sendo só no carnaval, né? Não, é. O negro no carnaval é lindo, Não. é lindo, né? Mas aí a gente conseguiu não Sair, né, sair um desse, pouquinho né, dessa dessa- questão do carnaval. Não, mas acho é que bom. não é legal isso não. Eu Não. acho que tem que... Mas 365 dias no então, ano. a educação em Queimados, como é que você ficou essa trajetória toda aqui em Queimados? Você passou por vários momentos de governo, Olha, essa coisa toda, a educação Então vou começar assim. melhorou? Vou chegar lá, né? Vou Ah. começar rapidinho assim, minha Sim. trajetória, bem rápido. Isso. Eu nunca quis ser professora quando eu era pequena, né, criança. Não gostava disso. Minha mãe, num texto que eu escrevi, Eu descobri isso aí esses dias, tá? Ah, é? Depois de Eu 30 chamo- anos de educação. Pô, Eu chamo você minha só tem mãe- 26, pô, você vai saber nada mesmo. Nesse texto, eu chamo minha mãe de Baobá. Aquela Baobá, árvore, né? Que é A árvore. onde você finca. Ali que está Entendi. fincada as minhas raízes. Falo dela, me emociona. Minha mãe morreu nova, com 54 anos. Minha mãe, assim, ela gostava de inventar muitas coisas. E teve uma época que ela dava aula no Mobral. Não sei se você vai sim, lembrar disso, né? Sim, então. Mas aí ela, lá em casa tinha aquelas... Educação moral e cívica, moral. Peguei E um pouquinho. ela era enorme, minha mãe era, inventava história. E aí tinha aqueles bancos, e ela alfabetizava as pessoas. Eu nem, sabe, não me envolvia, não. E aí fui crescendo, eu queria ser enfermeira e instrumentista. Olha só, detestando sangue. E eu trabalho no centro cirúrgico. Aí E- você trabalho no é centro cirúrgico. Aí, tá vendo? E aí eu... Realização da eu sua come- tia, realização em você. Aí eu já morando em Queimados, sempre morei em Queimados. Aí nós morávamos ali do outro lado. Eu já estudava no Luiz Guimarães, porque na minha época era concurso para entrar no Luiz Guimarães, tinha que fazer uma prova, que era a única escola que tinha ensino Não tinha vaga para ensino todos. médio, tinha vaga para todos, quem conseguiu, conseguiu, quem não conseguiu tinha que dar o seu jeito. E aí eu consegui fazer formações gerais, mas a minha casa foi assaltada. Então foi assaltada, entraram, foi uma situação complicada. E aí eu tive que passar pro dia, para estudar de dia, que a minha mãe falou, não vai ficar à noite. E aí eu comecei a cursar o normal. Eu voltada, assim, meio chateada, né? Não quero, não sei o quê. Mas tem coisas que a vida vai nos sim. levando. Não tá, Né? Ela vai... Você não, tá você não- escrito, não é por nós. e não é, né? E aí eu comecei a estudar, né? Fazer a formação de professores. E comecei a gostar. Comecei a voltar, mas comecei a gostar. E logo no primeiro ano, porque nós tínhamos uma carência, né? Uma situação bem complicada, dificuldade financeira. E aí eu tive que começar a dar aula. Nova Iguaçu, ele tinha um contrato estagiário. Então, no primeiro ano, você já assumia a turma. Olha que Carência era desespero. grande. E aí eu fui dar aula em Cabo Sul. Então, eu estudava no Luiz Guimarães, ia dar aula lá em Cabo Sul. E a diretora, até outro dia eu encontrei com essa diretora, Rosângela, que trabalha ainda no Dom de vocês ainda trabalha, foi a primeira diretora, ela esperava a gente com uma comidinha. Eu encontrei essa semana. Aí abracei. Aí ela esperava, ela sabia que a gente estava vindo da escola, e aí ela esperava a gente com uma comidinha, tudo, e nós íamos assumir a turma. E foi assim. Aí fui primeiro, até o final. Terminei, logo depois me casei. Aí, na época não era emancipado Queimados, né? Aí fui fazer o concurso. Logo depois que eu terminei, isso aí em 90, terminei 90. Aí fui fazer o concurso. Aí meu esposo, não, você vai fazer.
2 concursos, eu falei, vai, e se você der um azar de passar nos 2? E não é sorte, é azar, vai né? azar, você vai passar nos 2, como é que vai ser? E graças a Deus eu passei, tanto no estado como no município. E aí eu comecei aí demorou, aí fui chamada tudo e comecei a dar aula. Ali no Cintila, eu fiquei 31 anos trabalhando no Cintila. 31 anos, não Meu mudei de Deus. escola. Sou apaixonada por essa escola, que eu Que comecei... é a maior escola que a gente tem. É a maior Queimados, escola, né? né? É a maior municipal, Cintila da rede ali municipal é a maior. é a maior, Ali é pedreira. É pedreira. Eu trabalhei de manhã, né, que eu comecei... Eu ainda não tinha feito superior, então comecei com fundamental, que eram as crianças pequenas. Depois eu fui para tarde, aí já cursei a faculdade de letras, tudo, com 2 filhos. Depois eu vou chegar aí. E aí comecei a dar aula no Fundamental 2, nós chamamos agora de Fundamental 2. Uhum. E no final de carreira eu fui para a EJA. Final de carreira não, fiquei uns 10 anos na EJA. Porque eu sou apaixonada. Sou apaixonada. A senhora fundou, EJA. né? Então, Foi a primeira turma. E é eu engraçado, né? A gente quando fala assim da EJA, né? A gente não percebe qual é o colorido da EJA. Me fala para mim, quem é o público da EJA? O público da EJA, aquela pessoa que não teve oportunidade. Na idade, né? Que nós chamamos de idade correta, né? Sim. Ela não teve oportunidade. Porque a vida não deu condições, às vezes foi reprovado. Trabalho, e qualquer outra coisa. E que voltou. Então, é que dá a sensação que hoje os alunos da EJA, a maioria, né? Eles tiveram que trabalhar cedo, pararam de estudar. E depois viram a necessidade da falta que o ensino faz. Então tiveram que retornar para poder ver se conseguem impulsionar. Mas a maioria são negros. Não, eu digo porque a gente tem alguns colegas nossos que também deram aula, não sei nem se dão, como vou até citar o nome dele, Marcos André, que a gente troca muita figurinha. Mas aí a gente faz algumas conversas de rodada e surge. Entendeu? Que a maioria são negros. Então, o que a gente pode observar é que não é falar de uma questão de uma miserabilidade sobre a temática racial, mas a gente tem que rotular que a maioria dos gargalos que estão travados no gargalo são negros. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para tirar essa comporta, dar mais espaço. Entendeu? E assim, eu me apaixonei pela EJA, sabe? Porque a EJA chega muita gente sofrida. Aquela mulher que pegou Japeri 4 horas da manhã, né? E que vai para lá cansada, mas vai. Tem um trabalho, tem um patrão. E tem uma coisa que é engraçado, né? Que, por exemplo, a gente fala do Japeri, mas tem uma grande massa de queimados que antes do Japeri pega uma condição. Aí mora nos arredores de Queimados, pega um ônibus para chegar até o trem, do trem para chegar a uma central e depois, de repente, vai para Barra, Copacabana, Ipanema. Entendeu? Aí você vê, são pessoas que são altamente sacrificadas quanto tempo de sua vida dentro de um transporte público. Vamos botar quem mora em Queimados, vamos botar quem mora lá no meu bairro, Santiago. Para chegar até o Leblon leva quanto tempo? O Ipanema vai levar 2 horas e meia? Mais, né? Aí 5 horas por dia só dentro de uma condição. Por aí. Você tá entendendo? É muito sofrimento, assim, é muito sacrifício. Mas ela, assim, eu vejo É ainda a realidade de muita gente. A maioria. É a maioria. Queimadense é a maioria. Eu me sinto privilegiada porque eu moro aqui e trabalhava no Cintila. Sim. Entendeu? Então, para mim sempre foi tranquilo. Agora, meu filho, hoje ele não mora aqui em Queimados, mas ele, quando ele começou a estudar na UERJ, ele tinha que sair de Queimados para a UERJ. Entendeu? Então, nós não temos se você quer alguma coisa, você tem que sair. Tem que se aproximar. Até porque a gente ainda mora numa cidade bastante limitada. Né? Limitada, principalmente em relação a... Eu ainda reclamo muito das nossas conduções.
Agora parece que surgiu um transporte até a Pavuna, mas a gente ainda continua com uma linha de ônibus até o centro, é pouco. Uma cidade com mais de 100 mil habitantes não pode ter uma 160, linha, para ser mais né? exato. Então são coisas que Uma dificultam. rodoviária, mas você não. Sim, gente. uma Isso aí é. Não, Isso aí já é eu outro. falo isso por uma questão cultural. A gente tem dificuldade, a gente não tem um cinema. Né? Se a gente E fala nós já de... tivemos, você Já acredita? tivemos 2 cinemas. Nós Já tínhamos tivemos cinema 3 aqui. cinemas aqui. Eu gostava de ir ao cinema ou naquele parque. Sim. Lembra do parque? Sim, Então, parque. hoje não tem parque, não tem cinema. Então a gente carece de algumas coisas, entendeu? Então a gente fica uma cidade, hoje, nossa Queimado está entre as 20 cidades mais violentas do Brasil. Você quer algo cultural. Precisamos. Você tem que sair. Cuidado. Como tem um evento lá no teatro, né? É raro. Então nós temos que sair de Queimados. Para poder você ter um evento cultural legal. Não, mas falando nessa questão cultural, né, claro que a gente não tem cinema, mas nós temos as mulheres do Lê. Como é que é isso? A Mulheres do Lê Como foi é que é esse coletivo? Como é que é isso? Como é que isso funciona? Começou com uma idealizadora, né, Verônica, ela começou a convidar, foi na época da pandemia. Então nós vivemos pandemia, algo surreal, né? Eu me vi trancada dentro de casa, sem poder sair, sem... Ali todo mundo estava esperando a morte chegar. A morte chegar, então foi surreal. Tem jeito. Eu estava em casa e recebi uma convite, ela me convidando, Grace, estou juntando, agregando algumas mulheres, né? Algumas professoras que eu conheço, que era também professora de língua portuguesa, estou juntando algumas mulheres para nós trocarmos ideias, né? Escritas. Mas algo assim bem leve, é leve, Mulheres do Lê é leve. E aí juntamos, né? Aí começou a vir uma, vir outra. E éramos poucas, assim. No primeiro livro, acho que nós tínhamos umas 30, mais ou menos. Tu diz que isso é pouca? Porque hoje tem mais de 100. Não, mas pode mas assim, hoje tem mais nós de que 100. temos uma educação não muito preparada para leitura nem escrever. E aí você já parte do pressuposto de 30 e diz que são poucos aí. Aí nós começamos a conversar e aí a trocar ideia e surgiu, né, o primeiro livro. Que nem foi, assim, né, agora a edição 1, a edição 2, 3, o primeiro não tinha nem isso, era Mulheres do Lê. Porque nós não pensávamos que... Iria dar continuidade. Iria dar continuidade. Aí foi só Mulheres do Lê. E, uma época muito complicada da nossa vida, nós aí começamos a quem eu sou. Como é que você se vê, né? A proposta foi essa. Quem eu sou. E aí nós começamos a falar, né? Por isso que eu falei do Baobá, que eu falei da minha origem, né? Se eu sou quem eu sou, por conta das minhas origens. E aí cada um escreveu um texto, e aí nós juntamos esse texto, e aí nós temos um livro. Entendeu? E foi, assim, muito bom. Porque eu nunca... E edição, quem trabalha, vocês têm conseguido editar? Nós estamos hoje, porque, no caso, eu sou dessa edição, eu saí agora, mas eu estava como uma das organizadoras, e nós fechamos com a Metanoia. A editora Metanoia, por quê? Porque ela faz nós não precisamos pagar, o livro se paga. Entendi. Entendeu? O livro se paga, então... cada uma vende um pouco assim, e aí se paga, aí fica mais tranquilo pra gente, porque nós não temos apoio político nenhum, nem social mesmo. Somos nós por nós, entendeu? Mas tá dando certo, certo, e assim, nós temos, eu tava aqui, agora nós vamos... Na terceira edição? Quinta edição. São 5 anos, e aí nós vamos... Agora, acho que nosso lançamento desse livro deve ser em julho. É julho. Mas esse coletivo tem uma temática, fica livre para cada um escrever o que quer, né? Não. Esse ano
O tema é Cartas para Conceição Evaristo. Então, esse ano, assim, tem uma linha, né? Sim, Cada sim. ano nós trabalhamos uma autora, claro, autora negra, né? Nós Isso temos que... E aí nós temos lives sobre a autora, nós conversamos, nós debatemos muito. Tem todo um preparo antes de construir o livro, entendeu? Texto. Entendi. Isso é legal. E aí nós fazemos, agora nós estamos, né, criando seus textos, escrevendo nossas cartas, mas não é precisa ser, pode ser referente a um personagem da Conceição, tem que estar dentro da obra da Conceição Evaristo. E aí eles beberam dessa fonte, desde o ano passado, estão bebendo agora, estão... Eu acho isso muito interessante, porque a leitura e a escrita realmente está muito defasada hoje em dia. E a gente conseguir pegar um autor negro e homenagear, que isso é uma homenagem, na verdade. Sim. Em vida. Em vida, isso é o mais importante. A gente trazer uma homenagem em vida a esse autor e reconhecer um autor negro que lutou, que batalhou, que conseguiu. A gente está homenageando esse autor, fazendo uma obra juntamente com ele, né? Eu não tenho certeza se vai ser o prefácio. Só sei que uma parte, a Conceição, ela vai escrever. É por isso que é uma obra com o autor. Mas assim, essa nós conseguimos, que ela está viva e aí está participando, né? E ela, nossa, ficou muito emocionada. É uma pessoa que é simples, sabe, assim... É gente como a gente. Eu estive lá numa feira lá em Nilópolis, ela foi, e sabe, aquela pessoa assim, chegou dançando, tem um vídeo dela dançando. E é muito legal, você sabe, estar envolvida nesses movimentos. Porque eu nunca me imaginei no movimento. O coletivo, eu falo que é uma teia. Sabe, uma teia que vai... A maioria dessas mulheres, né? Elas são de Queimados ou tem muitas Não, tem até mulheres de São Paulo agora. Por isso que eu estou te falando. Está aumentando de uma forma... O negócio expandiu. Isso, foi além do... E nem todas são negras, não é a mulher, não tem que, assim, não mulheres do Lê. Mulheres do Lê. Então tem todas as mulheres. Mas vocês reúnem periodicamente ou como é que você... A concentração, a organização tem um lugar específico, uma data específica? Não, vocês só se falam mesmo online e vão fechando todos os acordos? Olha, nós, por exemplo, dezembro, nós fizemos o nosso piquenique. Aí reunimos todas, todas não, né? Mas um grupo legal. Aí fizemos aquele piquenique, aí conversamos, aí trocamos ideias. Aí teve essa menina que terminou, a Neuza Maria terminou o doutorado, e aí ela contou a experiência dela, e todo mundo ali ouvindo. Foi muito interessante. Mas assim, nós conversamos muito online. Sim. Nós temos um grupo do WhatsApp. Que aí nós conversamos, aí trocamos... Logicamente tem as lives, né? Quando, no caso agora que nós estamos, né, no fechamento desse livro, então nós sempre pegamos, dentro do próprio coletivo, por exemplo, nós temos uma das mulheres, ela trabalha com a OAB. Então, nós já buscamos, ela já vai falando sobre os direitos da mulher, várias coisas. Aí tem outra que tem uma outra vivência. Mas o interessante do Mulheres do Lê é que nós temos todas as esferas. Nós temos a cozinheira. Sim, nós temos todas. E elas escrevem. Mesmo com a dificuldade, ela participa do livro. Isso é interessante, né? Porque eu me emociono. E deve provocar um despertar, né? Porque tem muita gente que tem as suas histórias e querem botar no papel as suas histórias, né? Do seu jeitinho, do seu... Isso, né? E são histórias que vão refletir na vida de outros, né? Vão ajudar, você se emociona. Né? Você começa a ler... É uma viagem. É assim, nós tivemos um episódio muito triste, porque... Nós tivemos uma amiga que participou do primeiro livro e era bem envolvida, e aí morreu de Covid. Então foi aquela, sabe, aquela comoção dentro do coletivo. Mas o coletivo, sabe, cai aqui, levanta ali, uma puxando a outra, se uma não vai, a outra puxa, e nós estamos caminhando. E foi um marco na minha vida, assim. Sabe? Uma mudança até de entender quem eu sou, sabe? E que eu posso ocupar lugares, porque eu não estou limitada, entendeu? Me entender como uma mulher negra,
e que tem que ser atuante, e que se hoje se eu sou professora, tem algumas pessoas que me veem como referência que eu tenho que sim. levantar a bandeira, entendeu? Acho que é o que você estava falando lá embaixo. É você não esquecer a sua origem. É você bater ali, não. E o Mulheres do Lê, ele tem isso. Assim, Porque a nós... gente precisa tentar, não sei como, né? Juntar todas as mãos, né? Força para poder ampliar, né? Um pouco mais essa... Mostrar o quanto é possível. É claro que a gente sabe das dificuldades, das barreiras, mas a gente tem que servir, não sei se é só servir de exemplo, mas se fazer como exemplo, né? Para esse quantitativo de crianças, né? Hoje a gente vê também que é uma sociedade que morre muitos negros e jovens. Como é que a gente pode trabalhar um pouco tudo aquilo que a gente vem discutindo sobre essa temática racial para que chegue até um jovem tentando despertar nele alguma expectativa? Não, tem um outro caminho. Olha, ele conseguiu. Como é que eu faço? Entendeu? Eu acho Olha, que é... o meu filho, ele... Tenho dois, né? O Diogo Mirandella, que é cinegrafista, trabalha na TV Brasil, e pai do Gael, e tem uma coisa que eu tenho que falar, né? Porque ele mora, ele e meu neto, os dois, e ele que cuida do meu neto, tá? Legal. Então, assim, eu tenho muito orgulho disso, que é pai, né? É pai solo. Do final de semana Não, que eu fica... tô brincando porque a Mas gente... que fala, é mãe solo, né? Do final de semana ele vai para casa da mãe, mas durante a semana meu filho acorda, leva para creche, e eu fico muito orgulhosa do filho que eu Criou, criei. pô, sim. Entendeu? Que é pai, que você vê aquele pai que tem e dá aquela pensãozinha, Acabou. e ele não vou ficar, e fica, e cuida, leva a bucha da creche e faz esse papel. E ele é compositor também, e uma das dificuldades que ele teve aqui foi de apoio. Apoio, sabe? Conseguir apoio, conseguir... agora como ele mora na Tijuca, então ele consegue muito mais Porque acesso, são mais envolvidos nessa atividade cultura cultural, aqui não tem. mais elevado culturalmente do que hoje nós somos. Nós somos. É que aqui não tem, sabe, o espaço para os de Queimados. Eu tô falando Queimados. Não é trazer gente de fora para... É valorizar daqui. Sim. Entendeu? Vamos valorizar a pessoa Porque daqui. Queimados temos bastante movimentos, né, culturais, mas que de uma certa forma, como você falou, a falta de incentivo muitas das vezes dificulta, né? Prefere trazer um de fora e não valorizar. dá. Eu acho até que pode trazer, não vejo problema, mas ter eventos também que valorizam nossos artistas. Ou mesmo que não se tenha aqueles eventos tradicionais que tem um artista de peso, tudo bem. Mas mescla, né? Não, eu vou ser sincero, eu já ficaria satisfeito que nem que precisasse mesclar nesses eventos top, não. Esses eventos top, máximo, quantas vezes tem durante um ano na Cidade de Queimados? Duas mais. Você entendeu? Então, a gente tem espaço. Então, durante esse ano todo, faça a prata da casa funcionar. Não, e meu filho, o Diogo fala até Só porque isso. mãe, eu não gostaria de abrir um show de uma pessoa que eu não admiro. Entendeu? Ele falou, mãe, eu vou abrir um show com outro cara, um cara nada a ver comigo. Aqui em Queimados a gente tem vários grupos de samba, de pagode, a gente tem movimentos de hip hop. A gente tem muita coisa. Mas porque aí a gente até não fazer crítica, né? Mas a gente pedir, né, aos nossos os nossos responsáveis pelo poder público das pastas de cultura, que eles podem, e sem fazer investimentos macro, porque se você permite, por exemplo, uma praça igual o São Roque, pode fazer um monte de coisas ali. Tem o céu ali, né? Exato, e é só abrir o espaço para que haja a manifestação, né? Isso a gente já ficaria satisfeito porque se a em pessoa, poder fazer algo, né? a pessoa, né, o secretário de cultura, não sei, hoje em dia nem não sei quem é, se fosse Queimados, ele conhece mais. Eu acho que o negócio, mas
Não. Isso aí é assunto para outra. Tá, mas aí eu tenho que perguntar e provoco. Será também que a gente não está vivendo um universo muito conservador, né? Uma coisa é ser religioso, independente. Mas o conservadorismo não está dificultando, com algumas pautas que eles vêm sendo colocadas nesses últimos anos, então a cultura a gente está tendo dificuldade de avançar na cultura, pastas sociais a gente está tendo dificuldade, na área da educação também a gente está tendo dificuldade. Será que a gente não precisa assim fazer um balançar um pouquinho para discutir essa questão, não sei se é dentro da religião, né? Que a religião hoje tem uma discussão puramente moral, não tem mais a discussão cultural. Será que isso também não está dificultando um pouco aquela nossa efervescência cultural aparecer um pouquinho Então, mais? eu acredito que falta, como que eu vou dizer, interesse no poder público em relação à cultura, entendeu? Porque a cultura, ela está envolvida na sociedade. A cultura, ela forma a sociedade. Então, se os nossos representantes do poder público tiver um pouco mais de querência nessa área, a gente consegue. Independente se for conservador, religioso. Depende da querência do nosso poder público. Hoje, de uma esfera federal, eu não vejo tanta querência assim. Entendeu? Por isso que a gente tem muito embarque. Só na esfera federal Não, você vê? da esfera federal até a esfera municipal. Entendeu? Ela está sendo de uma forma literal no Brasil. A cultura hoje está ficando em segundo plano. Sendo que a cultura, se bem fomentada, ela consegue gerar muitos e muitos frutos. Entendeu? Então você acha então que de uma certa é uma vontade política das pastas? Eu acho que não. Falta querência deles, pô. Eles não fazem porque eles Não é interessante. não é a prioridade deles a cultura. Entendeu? Eles acreditam que tem outras prioridades. E deixa a cultura de lado. E cultura não é só um show, né? Sim. Isso aí. Não é só promover botar um evento. aglomerar, botar uma pessoa ali cantando e aglomerar. Cultura é uma coisa bem ampla, Exato. entendeu? Essa é a questão. Se A aglomerar cultura- uma pessoa de pessoa, botar. Isso não é. A cultura, ela transforma a vida, gente. Ela muda a vida. Entendeu? Mas, mudando de assunto, eu ia falar do meu outro filho, Vitor. Vitor está fazendo ciências políticas agora, terminando. Faz faculdade lá na Unirio. E ele estava na van, indo para Queimados. E aí ele falou, mãe, porque a van ali fica muita gente. Uhum. Aí falou, mãe, parou uma van clandestina. Aí falou, quem vai para Queimados? Sei o quê. Eu entrei. Entramos, né? Aí disse que a van ficou cheia. Aí a polícia parou a van. Falou, mãe, parou. As pessoas começaram a descer. E aí o policial, não, vocês dois não, peraí, fica aí. Aí ele, documento. Mas ele falou, mãe, só eu e o outro rapaz. Que eram negros. Sim, somos negros. Os outros, todo mundo desceu. Aí ele falou, mas por que documento? Não, documento. Aí ele mostrou, não, tô vendo da faculdade. Faz faculdade de quê? Ciências políticas. Ele, tá bom. Aí olhou assim pra ele, não sei o quê, revistou o outro. Então, assim, sabe, isso aí eles sempre falaram, torna-se natural, que não é. A gente não pode aceitar uma situação dessa. Por quê? Não, já que é para abordar, vamos abordar todos. Se é para fazer uma abordagem, vamos fazer uma abordagem. Então, meus filhos, assim, eles sempre reclamaram muito disso. Que há eu não sei porquê, né? Eu sei porquê. Na verdade, eu sei porquê. Eu ia perguntar, mas também que você logo. Eu sei porquê. Sabe muito bem. Eu sei muito bem porquê. E é aquilo, né? E já parte assim, antes de. Não, você já é. A cor, você já é. Isso aí é o Silvio Almeida que fala muito no racismo estrutural, né? As nossas instâncias de poder, todas elas são preconceituosas. Então não adianta, a gente não foge disso. Não foge. Se você está num carro, você vai para qualquer lugar, toda hora você vai ser parado.
Independente. Independente. Aí você é parado por quê? Pela sua culpa. Não é por causa do carro ou o carro. Né? Se um carro velho, tu vai ser parado. Se um carro novo, você vai ser parado. Que preto não pode ter um carro desse, né? Então tem alguma coisa nisso aí. Eu assisti uma... não sei se foi no Facebook, que o cara é oficial, né? Era oficial. E tá com uma moto sem... já até ouvi. Sem placa. E aí ele foi abordado e... Abordado, não sei o quê, como é que é? Não sei, é roubar, não sei o quê. Quando os meninos, né, com os policiais... Ele falou, agora mostrar a credencial. Quero falar com o seu superior. Entendeu? É complicado. É abordagem errada, mas é claro que a gente não vai emitir juízo de valores, né? Mas esses últimos anos, vou falar assim, mais propriamente dito, o racismo e a discriminação racial e a intolerância ficou muito exacerbada. Essas pessoas estavam escondidas, tiveram voz e vez. O que vocês acham? Eles estão mostrando a cara. Muitas vezes, eu já passei, não sei se você, quando era novo. Quando era novo? Não, assim, desculpa. Passa até hoje, pô, mas não é questão. Não é pela questão de quando era novo, passa entendi. até hoje. Não, mas assim, o que acontecia? Às vezes nós deixávamos pra lá. Entendeu? Eu já fiz isso. Deixa. Sabe? Não vai adiantar de nada. Hoje não, hoje você tem a mídia, você qualquer coisa, você filma. Então, está aparecendo mais. O racismo, ele sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Numa escola, era o cabelo de bombril. Isso aí. Entendeu? Cabelo de bombril. Se for colocar os apelidos aqui, entendeu? Mas era desse jeito. E hoje não. Hoje, assim, você vê que se acontecer, eu mesma. Então, mas isso tudo só foi colocado na mídia como um racismo a partir de lutas. Que isso não foi colocado de forma normal. Ainda temos uma dificuldade muito grande de chegar numa delegacia e ver realmente o registro de racismo. Porque eles querem deturpar o que aconteceu. Isso aí. Justamente. Entendeu? Eles querem deturpar. Porque se você colocar como racismo mesmo, é inafiançável. Sim, mas então. Aí eles não querem. Sim, mas quem que não quer o próprio sistema? Não quer. Tá, ele fez racismo, mas por quê? O que você fez? Não, o cara chama de macaco, coisa não é racismo. Alguma coisa feia. O cara... jeito. Não ia fazer isso à toa, né? O cara chama de macaco, não é racismo. Então, não tem o que questionar. Discutir. Na sala de aula aconteceu, eu estava de costas, né, escrevendo, aí um aluno começou a implicar com a menina. Aí eu virei, né? Falei assim, meu amor, se você quiser, a gente chama a polícia, eu vou na delegacia com você, porque isso aí é racismo. Professora, eu não estava falando com a senhora, não. Era com ela. Com todas nós. Isso aí. Você está falando com todas nós. Como é que você vai falar assim com ela? Você quer, meu amor? Não, você deixa pra lá. Não, eu não deixaria. Sabe, nós temos que... Precisamos fazer um confronto, um confronto. Né? Aí não de fingir, arma, né? Mas aí eu vou confronto fingir de que eu ideia, não estou ouvindo. Não é comigo, não. Para tudo. E comecei, aí falei com ele, falei, isso é um absurdo. Aí, não, desculpa, não sei o que, foi mal. Falei que isso não se repita. E se acontecer de novo na minha aula, se ela não der queixa, eu dou. E a intolerância religiosa? Como é que você vê no mundo de hoje? Né? São temas assim que muitas das vezes as pessoas têm dificuldade de lidar, né? Aqui no Espaço Cultural com Tem que Ter, o nosso foco é a questão racial. Então, para tudo quanto é lado e para todos os convidados que vêm aqui, a gente pergunta. Eu não quero nem saber. Quem é que você vai responder? Quais são os Eu acho que entendeu? Como é que é isso? Como é que respeito. Eu acho que quando há respeito, há uma boa convivência. A intolerância eu acho que é o sinônimo de falta de respeito. Mas como é que combate essas pessoas que são intolerantes? Conscientização. Precisa, de fato?
Oh, meu querido, claro. Precisa. A pessoa, eu acho que a minha opinião é suprema. Mas Entendeu? por que eu faço essa provocação? Quando algumas pessoas se colocam denomizando a sua fé, ela precisa de esclarecimento? Ou se ela já tem algo fanático interno? Como é que faz com essa pessoa para mudar? Porque conscientização é interessante, a conscientização, mas é uma conscientização quando o outro aceita, né? Você não tem como conscientizar alguém que não quer, ou que ela já tem um pré-disposição daquilo que ela tem interna é verdadeiro. E aí? Então, E mas aí, Eu quero saber, não e quero- aí eu vou quero te falar. saber, vocês que E aí, como respondam. racismo, isso é uma luta. Entendeu? Isso é uma Tiara. luta que é uma luta. Sim. Você tem que... Eu acho assim, na minha Você tem opinião... religião? Tenho. Tem. Eu acho que na minha opinião, não teríamos que debater racismo, porque o racismo... O que é o racismo? no país É uma pessoa negro, que ele foi, né, escravizado. Ele foi escravizado. Ninguém nasce escravo. Nós nascemos livres. Então nós fomos escravizados. Não foi nada por vontade. Então, assim, isso não deveria ter acontecido. Como também a intolerância religiosa, nós temos várias religiões. Eu tenho que respeitar a sua, o seu, né? Você respeitar a minha e vamos ter uma convivência. Essa discussão só acontece por conta das pessoas que não respeitam. Sim, mas a gente Entendeu? tem que denominar quem não respeita, porque se a gente não conversa, isso é bom, bonito, trabalhar por uma igualdade, para trabalhar por um respeito, mas tem gente que hoje não querem respeitar. Mas assim, foi levantada, minha opinião, né? Foi levantada uma bandeira. A gente não quer entrar em política. Não. Não queremos A entrar intolerância em... religiosa mas, assim, algo que a gente sabe quem pratica a intolerância e a gente sabe quem sofre. Quem sofre são as religiões de matriz africana. São primordialmente quem sofre intolerância religiosa. E quem pratica? São algumas denominações neopentecostais. Isso aí é nítido, isso aí a gente sabe. Entendeu? Agora, por que acontece isso? A questão toda é que a gente tem dificuldade quando a gente vê no dia a dia, né? Por que uma pessoa, uma criança não pode usar um torso, endemonizada já. Por quê? Porque, por exemplo, quando o Kunta Kinte é uma volta à origem, né? Aqui a gente tem diversas religiões dentro do Kunta Kinte, desde a religião de matriz africana até pessoas evangélicas, né, o pentecostal. Mas aqui a gente conversa e dialoga. E convive, né? Tem um respeito. Eu acho, sabe o que eu acho? Eu acho que é um pouco de falta de conhecimento. Eu acredito que é falta de conhecimento. Sabe por quê? Porque se você conhece a origem, você vai respeitar. Entendeu? Eu acredito nisso. Por exemplo, o evangélico neopentecostal, se você for assim, biblicamente, o que prega? Amar teu próximo. E você amar o próximo é você amar todos. Eu não vou fazer distinção. Eu vou amar o evangélico. Esse aqui não, esse aqui não comunga da mesma fé que eu tenho, então eu não vou amar. É como um professor chegar em sala de aula e, para você eu dou aula. Agora, para você, que você não tem o mesmo... Não é assim. Entendeu? É uma coisa mais abrangente. Então, quando você não conhece, sabe, tem pessoa que não quer saber. Eu tenho aquilo que é minha verdade, e a minha verdade acabou. Não quero saber da sua verdade. Então tem que haver diálogo. Então, a intolerância, ela começa a partir do momento que eu me torno um fanático. A minha crença está, por exemplo, a gente volta um pouquinho. Por que houve o processo de escravização? Porque tinha uma raça, né, que se superior. Então, na medida que se coloca como superior, se acha no direito de escravizar outro. Então, a intolerância, ela também passa por esse mesmo caminho, porque são pessoas que acham que a minha fé é superior à sua. Então, eu tenho o direito de... Mas, olha, se você parar um pouco, você deve conhecer a Bíblia e tudo. As pessoas, se elas seguirem o que está ali, não é intolerância.
Por quê? Amar o próximo. O homem tem o livre arbítrio. Que escolha. E o país O homem escolhe. laico. É laico. Entendeu? Olha só. Se você seguir, Entendeu? se você seguir esse parâmetro que eu tô te falando, Aham, sim. tá tudo Eu bem. entendo. Entendeu? Tá tudo bem. Sim, Ó, mas... o livre-arbítrio, o que é livre? Eu posso escolher o que eu quero ser, a religião que eu quero ter, porque o homem, Deus é direito de escolha. Sim. Então você faz Isso aquilo que me faz você quer. lembrar da história de Paulo. A Bíblia diz. Tem um relato sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele nada mais era do que um dos maiores assassinos de cristãos. Aham. Só que o apóstolo Paulo, ele acreditava que ele matando os cristãos, ele estava fazendo a vontade de Deus. Sim. Sendo que ele era a pessoa que mais perseguia as pessoas que Jesus enviava, achando que estava fazendo a vontade de Deus. É questão da Tem pessoa que intolerância. pensa isso também. É questão da intolerância. Fanatismo. Tem gente que acha que tá fazendo, agredindo, indo no centro espírita, Quebrando destruindo, isso. tá fazendo algo que Deus faria. E Deus Não nunca acontece. mandou a pessoa fazer isso. Livre-arbítrio. Entendeu? Deus tá falando, gente, eu quero que você ame o próximo, independente do que seja. Se a gente for pegar a história da vida de Jesus, tem assassino, tem prostituta, tem gente de tudo Só- quanto é tipo. Cristo só se aproximou Gente, das Deus- piores... mas ninguém- Jesus Cristo, quando ele veio, ele disse bem claro, eu vim para salvar aqueles que estão perdidos. Eu não vim para salvar aqueles que estão salvos. Eu vim para aqueles que não têm condições de lutar sozinho. E essas pessoas que fazem isso são extremistas. Sim. De um tal ponto de achar que está fazendo a vontade de Deus, sendo que o próprio Cristo está condenando isso. Entendeu? É complicado, entendeu? Eu acho que se a pessoa parar, por isso que eu tô te falando. Às vezes é um pouquinho de Não. falta de É que conhecimento. hoje a gente Falta de vive... conhecimento. Sim. É que é engraçado, né, que a gente vive numa sociedade onde é uma briga um pouco, parece, por privilégio, né? Sim. Tem uma casta da nossa sociedade que elas não querem perder um pouquinho dos espaços que tem. E acha que a ascensão do negro, principalmente, né, o negro vai para a universidade, se torna doutor, vai tirar espaço de alguém ou de alguns filhos, né? Então, não, tem que afastar essa rapaziada daqui, que eles começam a incomodar, né? Então, Da minha família, eu fui a primeira a conseguir, né? universidade. A universidade. E assim, foi Marco, um marco. batalha. Nossa. Foi uma Kombi para poder, na formatura, porque era limitado. Tamanho a dificuldade de um negro. Entendeu? Hoje eu acho que está mais acessível. É. Na minha época, Então, mas essa acessibilidade a gente nunca pode esquecer que são as políticas de ações afirmativas. então, É uma das coisas que eu costumo sempre bater. As coisas melhoraram, sim, mas elas não melhoraram de forma natural, não. Foi E luta. nem vai melhorar ainda mais para chegar no patamar que a gente quer de forma natural. É por isso que eu digo, eu acho que quem usufrui um pouco das políticas de ações afirmativas tem que falar um pouco mais. Porque o ProUni, o sistema, sistema de cota, todas essas políticas que promovem a ascensão da negrada, é o que provoca a gente subir, sair de um patamar. E os negros que conseguem, né, eles têm que voltar para o ajudar os outros. O ideal seria. o meu filho, O ideal seria. na- A gente torce. Não, eu torço aqui, eu sou um dos ferrenhos. Assim, Sim. toda mão que eu puder falar, galera, aí, vocês que estão nos ouvindo, vocês que passaram por qualquer pré-vestibular comunitário, conseguiram chegar numa universidade pública, tenta ajudar aí aquela galera que está Tá também precisando, tentando, entendeu? batalhando. Dá uma contribuição, seria de grande importância, entendeu? A gente tem que fazer o caminho de volta. tem as bolsas que eles, né, Sim. têm direito também, é uma luta. Então. E, você é, né, carente, é negro, você na faculdade você consegue a bolsa. Hoje em dia quando eu fiz era, né, Não, a nossa época Era- aquilo já... era uma dificuldade. Entendi. Hoje eu vejo
o ERJ, você olha para algumas faculdades, você consegue visualizar Sim, mas a gente só precisa agora tentar provocar uma inserção do negro no discurso ainda top. Os negros ainda têm um grande quantitativo, mas ainda na área de humano. A gente precisa entrar um pouquinho mais na tecnologia, na área da saúde. Engenharia, medicina. Sim, Então, eu trabalho na área da saúde e realmente a quantidade de médicos negros, gente, é quase nenhuma. É quase nenhuma. De 100 médicos que trabalham comigo, se eu tenho 2, é muito. E eu estava conversando com... Nós temos uma... Eu não sei o nome dela, mas ela é médica, né, negra. Ela é médica, ela se formou, né, medicina, e ela atua acho que na Barra. Ela atua na Barra e ela estava lá atendendo e chegou uma mulher. Aí chegou uma mulher, lá sentadinha, né, toda. Aí a mulher olhou, não quero ser atendida por ela. Eu não vou ser atendida por ela. A pessoa estuda 8 anos. No final, eles foram parar na delegacia, porque aí vamos chamar, né, o administrador. Ele falou, não, a senhora vai ser atendida por ela. Não vou ser atendida por ela. Então, não, por essa neguinha, né, não vou ser atendida. E ainda joga no diminutivo, né, para tentar ofender mais ainda. Não vou ser atendida. Então, nós temos que... ainda tem muita luta aí. Não, é claro. Ainda tem muita luta. A gente sabe da nossa trajetória, a gente sabe onde a gente pode chegar. É só né? também a gente analisar, né, gente? A história do Brasil nunca teve um presidente negro, de fato. Sim. Entendeu? Então, daí a gente já começa a ver, entendeu? Porque a gente precisa atingir esses patamares mais altos, pra gente ter mais voz também. Sim. Entendeu? Os negros precisam se unir mais. Mas aí é o que ele falou, lá embaixo. Quando chegar... Lembra de quem tem né? Vamos olhar para nossas raízes. Porque senão não adianta. Não adianta. Entendeu? É aquilo que nós conversamos. Tá bom, legal. Chegou, e aí? O que você vai fazer? Senão tu vai ficar sozinho, aí é claro que... Vai acabar embranquecendo, né? Mas é isso, a gente está aqui batendo um super papo, super agradável, né? Com a Grace Kelly, professora, escritora, e também aqui o seu sobrinho, que também trabalha na área de saúde, dando umas boas contribuições aqui para o nosso momento. E aí, a gente está quase chegando ao final aí. O que mais a gente pode rápido, falar? Né? Não tem jeito. O que a gente pode mais explorar da Grace Kelly aí? E assim, chegar, né? Conseguir fazer uma graduação, uma pós-graduação. Não foi fácil, porque, como eu estava falando com você, há um tempo atrás a dificuldade era muito maior. Mas a dificuldade não paralisa. Ninguém pode deixar a dificuldade paralisar. É aquilo, né? O obstáculo está aqui, vamos embora. Vamos romper, vamos continuar. E os sonhos, continua? Os sonhos, quais são os sonhos desse momento? Olha lá, divide um pouco com a gente. A gente ainda tem muitos. A gente ainda tem uns minutos ainda para falar. Então, meu sonho é contribuir. Tá? É contribuir. De alguma forma, eu acho que o conformismo, para mim, é uma das piores coisas. É você ver algo que você não concorda, mas por estar numa zona de conforto, você aceitar. Então, acho que nós temos que sair desse conformismo, dessa zona. Meu filho, uma vez, né, eu fui convidada para trabalhar em um projeto chamado Autonomia no Estado. E esse projeto era daqueles alunos com muita dificuldade. Eles juntaram tudo numa sala para você mudar a forma de ensinar. Então, eu não chegava na sala falando, sujeito é isso. Não, eu criava uma história, começava, e eles que formavam um conceito. Totalmente diferente. Aí eu fui... né, Meio Paulo Freire, isso cuidado, hein? E eles iam criando um conceito, aí eles criavam cartazes,
E foi um período muito interessante. E né, quando me convidaram, né? Não, você tem perfil do projeto, não sei o quê. Falei, não quero, porque eu estava numa zona de conforto. Minhas turmas lá, minha aula, tudo organizado. Vou pegar uma turma que todo mundo juntou, né? Os excluídos, os excluídos, colocaram... Os que ninguém quer, né? Na verdade E eu peguei... Escola tem isso. E eu me apaixonei pelo projeto. Foi nesse projeto que eu supervisionava, eu ia em várias... Depois eu me tornei supervisora do projeto Autonomia, e eu ia em várias escolas, conhecendo várias realidades, acompanhando várias turmas, mas como tudo no Estado, que é bom... Dura pouco. Dura pouco. Dura pouco. Acaba. E aí o projeto estava maravilhoso. E aí, acabou a verba, acabou o projeto. Mas nós temos que sair da nossa zona de conforto. Meu filho falou isso comigo e eu falei, realmente, sair do conformismo, né, da zona de conforto e tentar fazer o que vocês estão fazendo aqui, de alguma forma, mudar a realidade das pessoas. Entendeu? A gente só precisa tentar ver como é que a gente faz para unificar, né? Sim. Que pipoca muitas coisas, mas praticamente cada um no seu gueto, né? Né? Tem que ter um link, né? Precisa. Tem que ter esse link. Né? Eu acho que a gente... Vou até já fazer uma provocação aqui ao vivo, às mulheres do Ler, para que a gente tente discutir um projeto Kunta Kinte, Mulheres do Ler, para as mulheres em comemoração à mulher negra latino-americana caribenha. Eu acho que seria interessante. 25 de julho, né? A gente que é porque sempre... nós queremos lançar o livro também. Aí já vai, pode até também, sabe? Você lembra que ano passado você esteve na homenagem que a gente fez às mulheres. Então a gente podia ver se a gente conseguia. Vou deixar aqui, você encaminha lá para ver. Para ver se fala lá com a Sandra, mais alguém lá, para ver se a gente senta. Vamos trabalhar um pouquinho junto essa questão. Com certeza. Vamos ver muito, se a gente... muito produtivo. Entendeu? Porque vocês trabalham numa linha, né? A Mulheres do Lei já aborda uma outra. Juntaram tudo isso. Mas aqui a educação passa tudo isso. A gente acredita na educação. E também na cultura antirracista. Sim, não, mas a gente tem a base na educação porque a mudança que a gente acredita, ela vai vir pela educação. É claro que é uma educação antirracista que a gente tem que provocar, e a gente tem feito muito isso. A gente tem esse ano a gente já foi na própria Betel, a gente foi lá para falar da educação antirracista, não só para os alunos ano passado, e esse ano a gente já foi falar para os professores. E a gente tem recebido alguns convites, né, para fazer um letramento racial. Então isso é interessante. Agora, a gente tem que ampliar. Aqui em Queimados também está havendo um movimento muito interessante, que é a Marcha das Mulheres Negras, com a companheira Sônia. Então, eu estou aproveitando também agora todos os momentos para ver se a gente vai pipocando tudo que vai em ebulição no município, para ver se a gente consegue aproximar. E tem que juntar um grupo legal. Então é isso, o nosso produtor cultural aqui, o nosso comandante aqui, Júlio Sagaz, que está aqui no todo o comando aqui do nosso podcast, já está sinalizando para a gente que aí, ó, já deu o nosso tempo. Como é que a gente faz? Vamos aí para nossas considerações finais. Eu quero agradecer muito o convite, né? Quero agradecer a Renata. Isso. Tem que parar, né? Não, ela tem que falar. Tem que dar nome. Aqui não tem problema. Quero agradecer muito. Aqui o preto pode. Quero agradecer porque foi minha aluna. Foi minha aluna. E aí quando ela falou, não, professora, tem que ir lá, tem que contar um pouco da história, tem que falar. E eu sou assim, eu me sinto muito honrada por estar aqui com vocês. Muito honrada porque é um projeto muito bonito, né? E é um projeto que nós temos que apoiar. Sim. Um ajudando o outro é aquele trabalho do formiguinha, um puxando o outro. Então, assim, onde eu passar que eu puder falar um pouco do projeto, nós vamos falar. A gente agradece. Nós vamos falar. Seguir em nossas redes sociais e lembrar que vocês também podem, na medida do possível, vocês quiserem fazer uma reportagem, entrevista, só
falar com a Renata. Já temos um A canal, já. Renata fala com o Júlio. É o nosso link. Então vamos lá, vamos à nossa... Então, eu quero agradecer também a vocês, entendeu? Por estar nos cedendo essa oportunidade de estar conversando, que é algo muito interessante, entendeu? Na nossa cidade precisa de muito apoio nessa área, entendeu? Eu queria falar também que eu tenho um objetivo de vida, que é poder deixar um legado, entendeu? Porque mesmo eu tendo 26 anos hoje, mas eu penso em o que eu vou deixar para gerações futuras. Em que eu posso agregar para gerações futuras. O que os meus filhos, meus netos vão olhar e falar assim, não, Leonan foi uma pessoa referência. O Leonan, ele deixou isso aqui, ele produziu isso aqui. Então, hoje em dia, eu penso muito nisso. E juntamente com esse projeto também, que eu já entrei aqui e já falei, caraca, mano, isso aqui é muito legal, entendeu? E eu acredito que, assim como vocês também já estão deixando alguns legados, entendeu? Eu também quero deixar. Eu acho isso muito interessante. Então, a gente aqui agradece, né? O Espaço Cultural Contaquintê que agradece a presença de vocês. E lembrar que as portas estão abertas. Voltaremos. E vamos ver se a gente consegue um futuro bem próximo. A gente está aí na rua demonstrando a nossa unidade, levantando a bandeira antirracista, anti-intolerância. Então, para todos vocês que nos assistem, um abraço e até a próxima Espaço Cultural Contaquintê, aqui no podcast Preto Pod. Obrigada. Um abraço a todos. Obrigada. Acabou?